Seja bem-vindo a mais um Clube do Livro, o seu programa sobre recomendação literária semanal. Eu sei que você tem acompanhado aqui todo sábado a gente conversando sobre um livro, mas hoje está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um box, não é só sobre um livro, é sobre um box novo que saiu aí, do nosso queridíssimo pastor Arival Dias Casimiro. Então, se você ainda não viu, você depois vai lá, corre na internet para você comprar o seu e fazer o seu estudo. E agora, vou apresentar aqui o nosso pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que já está aqui em tudo, né, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado a você que está nos assistindo aí. Obrigado, Letícia, pelo privilégio de estar aqui com você. Desculpa que eu estou meio afônico, mas vamos ver se a gente... Correria, né, pastor? Ver se a gente comunica direitinho aqui. O pastor fez uma viagem hoje, tá? Olha, só pela graça aqui, mas como sempre disposto a falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu espero que você esteja aí ativo para receber todas as informações e esteja ligadinho para ler esse livro também, comentar aqui, que a gente gosta de interação. A gente gosta que você comente, que você fale aqui o que você achou, que você recomende para as outras pessoas. Isso aqui é conteúdo para você aí de casa, para você ser edificado. Assim como eu estou sendo aqui, vou aprender muito com o pastor, tenho certeza. E agora, pastor, quero fazer a pergunta que vale muito dinheiro. O que é o Novo Testamento explicado? Veja bem, o Novo Testamento explicado, o nome é meio pomposo, né? E meio assim, foi um nome escolhido pelo nosso editor, o Alberto Belan. É uma exposição bíblica, né, pastoral, homilética, doutrinária, dos 27 livros do Novo Testamento, né? É um livro que não tem a intenção de alcançar as pessoas com mais conhecimento, com muito conhecimento teológico. Ele não é para os professores de seminários, não é para pastores mais eruditos. Ele foi preparado, né, durante um período aí de aproximadamente 12 anos. Nós fomos fazendo as exposições aqui na igreja, através de sermões, através de aulas de escola dominical, estudo dos pequenos grupos. E esse material foi se acumulando, né? E é uma obra que eu chamaria, se fosse colocar dentro de uma classificação, uma obra de educação cristã. Né? Uma obra que visa fazer com que o seu leitor tenha contato direto com o texto da Escritura Sagrada. O senhor indicaria ele para estudos dentro de pequenos grupos, escola dominical? Sim, né? Dentro de pequenos grupos, dentro também de escola dominical, classe escola dominical, também missionários, evangelistas, pregadores leigos que queiram usar esse material. Eu creio que ele, de uma certa forma, pode ajudá-los, né? Com toda humildade, não estou me colocando aqui como uma referência em pregação, como professor também de escola dominical. Mas acho que é uma questão de necessidade, né? A gente vê muito conteúdo acadêmico e às vezes é difícil de uma pessoa leiga no assunto, iniciar esses estudos sem ter uma preparação antes. Porque hoje, Letícia, geralmente as editoras, as grandes editoras, elas estão preocupadas com os seminários, né? A formação dos pastores, a formação dos mestres e dos doutores. E geralmente são obras de referência, né? Obras acadêmicas que têm o seu papel muito importante na formação dessa liderança. E eu creio que nós precisamos também de produzir literatura mais, assim, de uma forma popular, de uma forma para atingir aquele crente comum que muitas vezes não tem conhecimento, assim, não tem acesso, né, à compreensão de temas tão teológicos, né? Outro dia, um irmão muito simples aqui da igreja, ele veio perguntar para mim o que é cosmovisão reformada, né? E aí eu fui explicar para ele, assim, de uma forma bem simples, que é você olhar para a vida, né?
e você tomar suas decisões sempre de acordo com o que a Bíblia ensina. Né? Mas essa discussão é uma discussão que aparece de uma forma sistematizada, numa linguagem que ela é muito mais para pastores do que para o crente simples. Quer dizer, então eu tento falar as mesmas coisas, mas numa linguagem mais simples. É só isso. Não tenho nenhuma outra pretensão. Né? É uma vertente da sabedoria, né? Você saber se comunicar com todo mundo, né? Como Paulo fazia, né? Se comunicar com as pessoas de acordo com o que elas têm em mente, da cultura delas, e transmitir o evangelho, né? Sim, sim. Eu, há 27 anos atrás, eu comecei a escrever as lições, aquelas revistas, para a escola dominical. Então, nós temos aí mais de 60 títulos temáticos de estudos para a escola dominical. Tem um material que a gente tem produzido aqui para o discipulado, né, os estudos indutivos da Bíblia, dos livros da Bíblia. E esse material, ele é o resultado, né, não foi... Se você disser assim, houve uma intenção em você escrever 1.500 páginas de exposição bíblica, não houve. Eu não comecei com esse projeto. O meu projeto foi livro por livro da Bíblia, em forma de revista, de uma forma homilética, sempre também procurando ser fiel ao texto bíblico, e inserindo, né, no texto bíblico, ou no texto da revista, as nossas doutrinas, né, ou a doutrina bíblica, a sã doutrina. Né. Há muitas pessoas... eu sou uma pessoa, você está aqui com a gente, você sabe que a nossa igreja é uma igreja reformada, né, fiel às Escrituras. Nós subscrevemos os símbolos de fé da nossa igreja, a nossa forma de governo, os nossos princípios litúrgicos. Mas, às vezes, a pessoa fala tanto nisso, dá tanta ênfase para isso, que esquece de falar da Bíblia. Porque você pode expor o texto bíblico, ensinando toda essa teologia que está sistematizada nas confissões de fé, sem precisar ficar falando de confissão de fé. Porque fica parecendo que, ao invés de nós ensinarmos a Bíblia, nós já estamos ensinando uma interpretação da Bíblia. Né? Uma tradição, né? Uma tradição humana. Todos nós sabemos, né, está no nosso manual presbiteriano, o primeiro capítulo, quando fala o que é a igreja presbiteriana, está bem explícito lá, que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E que nós, né, temos como exposição da nossa doutrina a Confissão de Fé de Westminster e também o breve catecismo e o catecismo maior. Certo? Agora, para falar do conteúdo bíblico, eu não preciso usar somente a confissão de fé como referência. Eu uso a Bíblia. Né? Eu conheci um pastor, não conheci pessoalmente, mas acompanhei os escritos dele, o reverendo Antônio Almeida, que era lá de Recife, de Garanhuns, que ele era professor de Bíblia. Ele ensinava a Bíblia. Certo? Como também o professor Samuel Falcão, que foi professor lá no Seminário do Norte. Então ele ensinava as doutrinas fundamentais da fé cristã a partir do texto bíblico. Porque o conteúdo do texto bíblico, ele é de natureza teológica, ele é de natureza pastoral, ele é de natureza prática. Quer dizer, o Moody, ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: a Bíblia foi escrita não para aumentar o nosso conhecimento bíblico, mas para transformar a nossa vida. Então, conhecimento bíblico sem aplicação é aquilo que Tiago diz, é fé sem obras, né? Exatamente. Fé Se torna sem uma obras. falácia, né? É. Porque acho interessante a gente abordar esse assunto, porque a gente vive num meio que a gente estuda muito, a gente tem bons livros, são ótimas obras, e às vezes a gente acaba perdendo esse teor prático da palavra, né? Uma coisa Sim. que eu estava comentando, lendo lá o livro do senhor, eu comentei lá na sala que
dá um caráter muito prático para a palavra. Tinha um professor na faculdade que falava que você tem que sair da pregação sabendo o que você vai fazer para mudar. Sabendo quais os passos práticos você vai fazer para ter uma transformação genuína. E é o que de fato acontece quando a gente estuda a palavra, né? Hoje há muitas pessoas que elas vêm assistir o sermão e elas saem assim, mais admiradas, mais fãs do pregador. Né? Que sermão maravilhoso. Mas ela não está entendendo ainda que aquela mensagem foi pregada para transformar a sua vida, para ajudá-la nas suas lutas pessoais, no seu crescimento espiritual, na sua vida espiritual. Exatamente. E a gente tem que olhar a palavra com esse carinho, né? Com esse zelo. Porque maior é o Deus que entregou essa palavra para a gente do que o próprio pregador, porque é instrumento dele, né? Pastor, como que foi escrever o Novo Testamento explicado? O senhor falou que foi um compilado de várias revistas, mas como que o senhor teve essa iluminação de Deus? Foi devocionais? Não, o que aconteceu foi simples, né? Esse trabalho de reunir esse material todo foi feito pelo nosso editor. Né? Ele tinha todo o conteúdo em forma de revista e, de uma certa forma, ele foi tirando aquilo que era característico da revista e deu essa formatação. Eu li, né? Achei que o texto não foi alterado, e entendi que, de uma certa forma, isso fica como uma contribuição, né? Eu gosto muito do material do Instituto Moody, né? Eu gosto muito desse pessoal que trabalha com conteúdo bíblico de uma forma bíblica e de uma forma bem objetiva, né? Eu gosto de estudo bíblico. Né? Quando eu terminei o curso do seminário, na minha época já havia essa motivação. Você agora vai fazer mestrado, doutorado, você precisa se dedicar a isso, etc. E eu falei, não, eu fui chamado para o pastorado. E um pastor muito querido, pastor experiente, ele disse, Arival, se você tiver a oportunidade, faça um curso universitário, certo? Se tiver oportunidade, faça um mestrado, um doutorado, fora do ambiente teológico, certo? Se você não tem essa vocação, o que eu entendo que eu não tenho um chamado para ser doutor, né? Pastor e mestre, lá em Efésios é a mesma coisa, todo pastor é mestre. Então ensinar, a gente tem que ensinar. Mas esses cursos também que a gente tem na universidade, a gente abre o nosso universo, né? Eu vejo alguns jovens pastores hoje que entram nesse caminho de mestrado, de doutorado, e eles vivem num mundo que não existe, que vivem num mundo à parte. Eles ficam fazendo perguntas e respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo aqui na realidade. Né? Então, a minha preocupação com o pastor, né? O crente, né, tem uma vida difícil durante a semana, mesmo que ele leia a Bíblia, que ele tenha a sua vida devocional, que ele participe de um grupo de pastoreio, mas quando ele chega aqui no domingo, ele quer se alimentar. E ele quer um PF, né? Ele quer uma comida pronta. Né? Tem alguns pregadores que eles trazem a cozinha para o púlpito, as panelas. Né? E não é isso, ele precisa ser alimentado. Então, o que eu entendo escrevendo esse material aí, é isso, eu como pastor, né, dar alimento. Quando Jesus diz assim, né, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele usou a figura da ovelha, ele usou a figura da girafa. Porque a girafa, ela tem um pescoço comprido e ela come sozinha lá no alto. Né? E a ovelha não, o pastor precisa pegar e botar mais próximo da boca da ovelha a comida. Né? Eu acho que uma das nossas funções
no ministério é alimentar as nossas ovelhas, é dar comida, né? E a ovelha gosta de comida simples, de comida que ela possa digerir, né? Digerir. Então, eu prefiro apacentar as ovelhas do que apacentar as girafas, né? Pastor, é que nem o pastor Jeremias fala, né? Sustância, né? Tem que dar sustância. O senhor falando isso, eu lembrei da época da faculdade, que eu recebia muito conteúdo teológico durante o curso, então era Berkhoff, era Dover, era a mais alta teologia ali, e eu sentia falta desse cuidado pastoral. Então foi o tempo que eu vim para Pinheiros, não estou puxando sardinha, mas foi o tempo que eu vim para Pinheiros e foi um cuidado de Deus. Então eu tive que ter prática, eu aprendia. Eu cheguei a comentar com os amigos que eu aprendia mais na EBD da igreja do que na própria faculdade. Não que a faculdade fosse ruim, mas vida prática. Eu aprendi a lidar com a minha vida mais dentro da igreja, em comunidade, lidando com as pessoas, lendo a palavra junto, do que estando na faculdade lendo trocentos livros que as pessoas requeriam notas de mim e não vida prática, né? Mas isso é normal, né? Quando a pessoa procura a universidade ou um seminário para fazer um curso teológico, ele vai ali para um tipo de conhecimento, ou de aprofundamento de um conhecimento que ele não tem na igreja. Ele está ali como um aluno universitário. Quando uma pessoa procura um curso de mestrado, doutorado, ele quer aprofundar o seu conhecimento teológico. E o conhecimento teológico, ele é nada mais do que um conhecimento bíblico. Né? O que é a teologia? A teologia é a sistematização do ensino bíblico. O pessoal briga aí. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia sistemática. Só que a teologia bíblica, ela tem um conteúdo teológico. E a teologia sistemática, ela se fundamenta na Bíblia. Isso é apenas uma nomenclatura que se cria dentro do ambiente universitário, que para nós aqui na igreja, se você for pregar um sermão evangelístico, você está pregando um sermão teológico, né? Você está apresentando o plano da salvação. Então, quando Paulo fala para Timóteo, prega a palavra com toda a doutrina, né? Quando você prega a palavra, você está pregando a doutrina, você está pregando a teologia. Não há como desassociar, né? É o ensino bíblico da teologia, que é o ensino teológico. Pastor, a gente vê que é muito importante ter um ensino direcionado, né? E ter um livro de apoio, como o Novo Testamento explicado, é um valor muito grande para quem vai começar a ler sozinho ou não tem. O senhor indicaria isso para leitura dentro de casa? Ou para leitura sozinho? O que é melhor? Veja bem, é muita pretensão minha, né? Olha, eu escrevi esse material com o propósito de ajudar. Eu acho que tanto individualmente a pessoa pode crescer, ou estudando o material, como ele pode em pequenos grupos ou em casa. E depende da necessidade de cada um, né? Agora, a minha intenção é tentar explicar de uma forma mais simples aquilo que para algumas pessoas parece complicado. E é complicado. Por exemplo, se você for estudar o livro de Apocalipse, né, sem ter um roteiro, sem entender a natureza do livro, né, que é uma literatura apocalíptica, com tantas figuras de linguagem, você vai ficar assim, né? Mas quando você descobre que o livro de Apocalipse e toda a literatura apocalíptica, ela é usada em tempos de crise, de sofrimento, para consolar, para confortar, para encorajar o povo de Deus, aí todas essas complicações caem por terra, né? Eu já ia pedir para o senhor escrever o manual do Antigo Testamento, porque Ezequiel, Daniel, também é muito difícil de ler. Aí a gente precisa de uns recursos, né, para a nossa limitação. Agora, depois que nós terminamos o Novo Testamento, eu não sei se eu vou terminar o Antigo Testamento, mas nós estamos estudando os Salmos, né? Eu já fiz várias exposições aí
nos Salmos, nós vamos começar a trabalhar os livros do Antigo Testamento, em forma de exemplares de revista. E se Deus assim nos permitir, daqui uns 10, 12 anos, possa surgir aí o Antigo Testamento explicado, né? Pastor, gente, que as coisas estão correndo agora, acho que ano que vem já sai, hein? Mas as pessoas perguntam para mim, pastor, o senhor ainda escreve, né? Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de ler. E conversando até com o pastor Hernandes, né? Ele fez o prefácio do livro. E quando ele prefacia, eu nem sei se ele está falando de mim mesmo, eu fiquei até... Pastor Hernandes é muito amigo, muito querido, muito irmão, né? E a gente divide as lutas aqui do ministério juntos. Uhum. Então, a nossa pretensão é fazer com que as pessoas sejam abençoadas diretamente com o texto bíblico, né? Porque eu entendo o seguinte, quando você estuda a Bíblia, Deus fala com você, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Estude a Bíblia. Uhum. Né? E um conselho que eu dou, e que eu sempre tenho dito, fuja dessas igrejas, fuja desses pastores que não estão ensinando nem pregando a Bíblia. Uhum. Certo? E uma coisa que nos encoraja muito, há 3 palavras que são importantes nessa questão da Bíblia. Primeiro, é que a Bíblia é a revelação de Deus, né? Então, foi Deus que revelou a Bíblia. Só que o mesmo Deus que revela o conteúdo da Bíblia, ele inspira homens a registrar de forma inerrante, em palavras humanas, a revelação de Deus. Então você tem a revelação, você tem a inspiração, mas você tem agora também a iluminação. O que significa isso? É que o mesmo Espírito que revelou, que inspirou, esse Espírito está dentro de nós, hoje, para nos guiar, para nos ensinar, para iluminar a compreensão do texto bíblico. Então, isso é uma coisa fascinante. Uhum. Né? Você lendo, né? Lendo as Escrituras, você se aproxima cada vez mais, se aprofunda cada vez mais no conhecimento de Deus. Eu digo que a Bíblia é, entre os livros, aquilo que Jesus é entre os homens, né? Ele é o homem, verdadeiramente Deus. A Bíblia, ela é verdadeiramente humana, ela é verdadeiramente divina. Uhum. Né? Ela comunica coisas que naturais para a gente e coisas que são transcendentes, né? Divinas. Isso é demais, porque o Senhor escolheu o melhor livro para falar sobre, né? Escolheu falar sobre a Bíblia, e esse uma indicação, essa é uma indicação para você aí de casa, não porque o pastor Arival é perfeito, ou porque a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é perfeita, enfim, não é nenhum jabá nosso. É a palavra de Deus que é suficiente, que é única, que é poderosa, e a gente sabe que ela pode alcançar o seu ser, ela pode te transformar, e é uma bênção ter a graça de Deus fluindo através de homens que têm coragem de escrever e são iluminados para isso. Pastor, já que entrei nesse mérito aqui, qual foi o livro mais difícil que o senhor comentou desse box? De fato, o livro mais difícil do ponto de vista para nós é o livro de Apocalipse, né? Aliás, João Calvino, ele não fez o comentário de Apocalipse, né? Se João Calvino, que João Calvino fez, né? Eu fiz com temor e tremor, né? Nós temos aí algumas teorias, alguns eruditos que dão assim uma orientação muito interessante para você esboçar o livro, para você compreender o livro. Então, eu creio que, de fato, se você comprar o livro, se for estudar, eu tentei facilitar ao máximo, né? Tanto que você vai ver aí que nós praticamente
em 13 ou 14 capítulos, a gente resume o livro de Apocalipse. Eita, então, acho que é bom você ler de casa, eu vou ler também. Acho que a pastora vai esperar aqui do Antigo Testamento também, porque eu já junto todas as minhas dúvidas e tiro com esse box. Eu quero finalizar aqui, mas antes eu quero pedir para o senhor dar um incentivo para as pessoas não lerem somente o seu livro, mas lerem a Bíblia e serem pastoreadas de verdade. Pois é bem, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Assim como a oração é o oxigênio da vida cristã, a Bíblia é o alimento. Então, sem leitura da Bíblia e sem oração, a gente não sobrevive espiritualmente. Certo? Então, eu recomendo a você que leia a Bíblia, que estude os livros da Bíblia, seguindo roteiros. O meu é uma opção, tem vários aí, até muito melhores do que o meu. Né? Então, o que nós não podemos deixar de incentivar, né, porque o Salmo 1 diz, né, que feliz é aquele que medita a palavra de Deus de dia e de noite. Né? E ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Então, é o livro da felicidade, a Bíblia. Né? É o livro da felicidade. Eu gostei dessa definição. Gente, para quem não conhece o pastor Edival, não sei se vocês sabem, mas ele é um cara muito inteligente. Vou fingir que ele não está aqui do meu lado. Mas ele é um cara muito inteligente. Então, para mim, é uma baita inspiração ver alguém transpor coisas que geralmente são colocadas como coisas muito eloquentes em coisas que podem ser entendidas facilmente. É você poder levar pessoas a Cristo de forma simples e de forma profunda ao mesmo tempo. Isso é algo de Deus. Eu espero que você de casa ore por isso, para você ser uma pessoa assim, ser uma pessoa que leva o Evangelho de Cristo, que leia a palavra, que se instrua, como Paulo disse a Timóteo, se instruir verdadeiramente na palavra. Procure um bom pastoreio, isso que o pastor Edival falou é muito importante. Procurar igrejas bíblicas, igrejas que te ajudem, que te acolhem, que façam estudos da palavra com você e que você ache esse pastoreio, né? Pessoas que estejam preocupadas em te alimentar, como alimentar ovelhas e não girafas, como o pastor disse, né? Eu vou pegar aqui o livro para você ver. Vai ficar uma coisa bem visual, veja daí. Ó. Meu Deus, chega a ser pesado, unção. Aqui o livro 1. Opa! O livro 1, ele vai falar sobre Mateus, de Mateus a João. Aí todos têm a mesma... Nossa, pastor, várias revistas, hein? O livro 2, esse é o 3. O livro 2 vai falar de Atos a Colossenses, é o azulzinho, tem até cor, para você separar por cor aí na sua cara. 1 Tessalonicenses a Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento você tem aí para você estudar. Você pode pegar sua Bíblia, sua Bíblia de estudo, ou a Bíblia normal, e você vai lendo e já vendo aqui o contexto histórico, como você pode fazer a aplicação prática, o que os homens lá do passado falaram sobre isso, e vai ser muito edificante para a sua vida, eu tenho certeza disso. A gente sempre traz pessoas muito interessantes, a gente já trouxe autores, trouxe leitores ávidos para falar sobre literaturas importantes e edificantes. Então, se você chegou aqui hoje e você quer ver o resto do conteúdo, é só você entrar aí no nosso canal, Clube do Livro, você vai ver vários livros legais e você comenta aqui pra gente o que você achou, quais as dicas que você quer ver aqui, quais livros você quer que a gente comente. Afinal de contas, é uma conversa. Clube do Livro é isso. Várias pessoas conversando, comentando, e é um prazer ter você conosco. Você é o nosso amigo, você é a pessoa que faz aqui acontecer a interatividade. Como eu sempre falo para o pastor Edival, se você quiser que o pastor Edival fale sobre mais um livro dele aqui, já comenta aqui no chat, que eu estou de olho em tudo, viu? Aí eu já trago ele de novo aqui, ele está cansado, mas a gente cansa ele mais ainda, porque vai que surge aí mais um box, né, gente? A gente tem que aproveitar. Fique com Deus, até sábado que vem. Tchau, tchau.